Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu estou há muito tempo querendo conversar com vocês sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto polêmico, um assunto pouco falado. E aí, aproveitando que essa semana aconteceu um episódio relacionado a esse assunto, então estou aqui para falarmos sobre biópsia de couro cabeludo, tá? O papel da biópsia é na investigação das doenças de cabelo e couro cabeludo. Eu sei que a grande maioria de vocês acredita que a biópsia é a decisão final, ou seja, a biópsia é a melhor opção para a gente saber o que o paciente tem ou o que o paciente não tem, né? A biópsia é realmente a última batida do martelo, ou seja, é a decisão final. Só que isso está muito errado. E se eu contar para vocês que na grande maioria dos casos a biópsia não ajuda a resolver ou a fechar o diagnóstico do paciente e em muitos casos, inclusive, ela confunde muito mais do que esclarece. Vocês vão acreditar? Pois podem acreditar, porque isso é a mais pura verdade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, primeiro de tudo, o que é a biópsia de couro cabeludo? Né? Então, a biópsia de couro cabeludo, a gente vai tirar um pedacinho de pele, né, através de uma microcirurgia, através de um procedimento. Então, a gente corta um pedacinho do couro cabeludo. Normalmente, a gente faz isso através de uma ferramenta que se chama punch. É como se fosse uma faquinha, só que ela é uma faquinha já como se fosse um furinho, assim, sabe? Então ela é uma bolinha e você coloca ela na pele e puxa e a pele sai em formato de bolinha, vamos assim dizer, né? E aí ela tem os tamanhos, normalmente biópsia de couro cabeludo a gente faz com um punch de 4 milímetros. E aí depois que a gente tira aquele pedacinho de pele, a gente tem que suturar, ou seja, costurar, dar alguns pontinhos para estancar o sangramento, né? Claro que isso é um procedimento que a gente faz com anestesia, né? Porque é um procedimento doloroso e a gente precisa atingir determinada profundidade. Porque se a gente faz uma biópsia muito superficial, às vezes a gente não pega os folículos inteiros. Então a gente precisa de fazer com um profissional que entenda, né? Inclusive saber que ele tem que chegar a determinada profundidade. Bom, e aí esse material, então, esse pedacinho de couro cabeludo é enviado para um médico que se chama patologista. Esse médico vai pegar esse material e vai preparar esse material e vai fazer lâminas de microscópio com esse material e vai analisar esse material ao microscópio, tá? E aí ele vai falar o que ele tá vendo lá. Tô vendo 10 folículos, desses 10 folículos, 2 são telógenos, todos os outros são anágenos. Os folículos, eles têm tamanhos mais ou menos iguais, ou não, os folículos têm tamanhos variados, ou não vejo nenhum folículo, só vejo trato fibrótico. Então, enfim, a gente tem várias possibilidades e aí esse médico que se chama patologista, ele vai ver aquilo na lâmina e vai descrever o que ele está vendo e vai soltar então o resultado da biópsia, que é o laudo da biópsia. Porém, o patologista, ele não está vendo o paciente, né? Ele só está vendo aquilo ali, aquele material ali. Então, se o médico que solicitou a biópsia não fizer um resumo para o patologista do que aquele paciente tem, o patologista não tem nenhuma outra informação além daquilo que ele está vendo, certo? Então, isso é um ponto importante. Porque a biópsia, gente, ela é mais uma chave, mais uma peça no quebra-cabeça que a gente tem para fechar o diagnóstico do paciente. Então, uma peça desse quebra-cabeça importante é a anamnese, né? A história clínica desse paciente. Outra peça importante é o exame físico, né? A gente examinar o couro cabeludo desse paciente. Uma peça muito importante é a tricoscopia.
Então, a gente vai juntando essas pecinhas de quebra-cabeça até a gente ter uma imagem maior e a gente saber o que tem ali, né? O qual é o diagnóstico daquele paciente. E a biópsia nada mais é do que mais uma pecinha. Ela não é um exame que a gente pode avaliar sozinho, né? A gente precisa das outras peças para ler direito a biópsia, para entender o que aquele paciente tem. Por quê? Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o patologista, ele não viu o paciente, então ele só está descrevendo o que ele vê e nem sempre o que está descrito ali consegue ser correlacionado com a clínica do paciente, ou seja, com as manifestações clínicas do paciente. Né? Às vezes ele tem alguns achados inespecíficos e que o patologista realmente tem que colocar ali no laudo isso que ele tá vendo e que a gente supervaloriza se a gente lê o laudo daquela biópsia sozinha, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana comigo. Uma pessoa no Instagram me mandou uma mensagem que ela fez uma consulta com uma dermatologista e que essa dermatologista então pediu uma biópsia para ela e a dermatologista estava viajando e que ela queria então que eu lesse a biópsia para ela. E aí eu expliquei que a biópsia então não é um exame que a gente pode avaliar sozinho, né? Porque a gente precisa das outras peças do quebra-cabeça. Porque se a gente lê a biópsia sozinha, ela pode ser errônea, né? Ela pode levar a gente para um caminho errado. Então a gente precisa da anamnese, a gente precisa do exame físico e principalmente a gente precisa da tricoscopia. Com isso, aí sim a gente tem munição para conseguir ler e interpretar essa biópsia da melhor maneira possível, né? Porque uma biópsia solta, ela não fala muita coisa pra gente, muito pelo contrário, ela pode nos levar até por caminhos errôneos, né? Caminhos errados. Então eu expliquei isso, né, para essa pessoa que me procurou no Instagram e ela ficou muito brava, me falou uns desaforos, me xingou, falou que nós médicos somos seres que não temos compaixão e tal, e mesmo eu tendo explicado tudo direitinho para ela, que muitas vezes interpretar essa biópsia levaria a caminhos errados, né, e poderiam levar até diagnósticos ruins e errados. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, então, pra gente esclarecer alguns pontos. Então, o principal, biópsia não é um exame que a gente pode ler sozinho, tá? A gente precisa das outras pecinhas do quebra-cabeça pra gente fazer uma interpretação boa da biópsia. Um segundo ponto que eu quero estimular aqui com vocês imagina que que eu faço a tricoscopia daquele paciente e eu acredito que ali tem um líquen plano pilar e eu quero a biópsia para confirmar se existe um líquen plano pilar ali. E aí, eu encaminho vamos supor que eu não faça a biópsia, eu encaminho para um cirurgião fazer a biópsia. E aí, se eu não expliquei para o cirurgião o lugar que eu quero que ele faça a biópsia, vamos supor que o paciente tem essa região aqui acometida pelo líquen plano, que eu acho ser um líquen plano. E aí, o patologista faz a biópsia aqui. O cirurgião plástico colhe o material da biópsia aqui. Do que vai adiantar, né, o resultado dessa biópsia? De nada. Então, muitas vezes você pega uma biópsia, se ela não foi colhida no lugar exato, no lugar certo, ela pode te levar a diagnósticos errados, né? Você pode estar suspeitando de uma doença, colhe a biópsia em outro lugar e aí fala que não tem essa doença, você vai realmente confiar naquela biópsia? Se não foi você quem colheu aquela biópsia, entendem isso, como é importante? Então, por isso que dentro da tricologia, a gente sempre pede biópsia guiada por tricoscopia. Ou seja, eu vou fazer a tricoscopia no couro cabeludo do meu paciente e aí onde tiver alterações suspeitas daquela doença, eu vou marcar com uma caneta e colher a biópsia naquela região.
Então, isso é muito importante, porque vai, por exemplo, que essa pessoa que me procurou no Instagram, ela colheu a biópsia, vamos supor que a dermatologista dela tivesse suspeitando de alopecia frontal fibrosante. E a biópsia foi colhida aqui na nuca. E aí a biópsia vem falando que não tem nada de infiltrado inflamatório, nenhum achado característico de alopecia frontal fibrosante. E aí vamos supor que eu não tenha visto essa paciente, consultado essa paciente, feito a tricoscopia, colhida na anamnese, eu só vou ler aquela biópsia. Aquela biópsia vai estar normal. Isso significa que a paciente não tem aquela doença? Não. Significa que a biópsia foi colhida no lugar errado. Tá? Então isso é muito importante. A biópsia ela tem que ser feita por um médico que sabe aonde ela precisa ser colhida. E isso é muito importante, porque nem sempre a gente vai encontrar esse profissional e nem sempre ela vai ser colhida por um médico, né, que sabe guiar a biópsia por tricoscopia, tá? E aí um outro ponto também muito importante é que o patologista, né, que é quem lê as lâminas, que é quem vai fazer as lâminas, quem vai interpretar as lâminas, como ele fica muito distante do paciente, né, e a tricologia é um ramo que nem sempre é muito valorizado, nem sempre os profissionais se dedicam a estudar. Existem patologistas que realmente desconhecem, né, doenças do cabelo e do couro cabeludo. Então, esse tricologista, ele não vai poder me dar um resultado muito florido, porque às vezes nem é o ponto de estudo mais importante dele, nem é uma área que ele estuda, nem é uma área que ele atualiza. Então, ele pode me descrever uma biópsia muito superficial, né, com achados ali mais inespecíficos, diferente daquele patologista que estuda doenças do cabelo e do couro cabeludo, que se atualiza sempre. Então, a biópsia, gente, ela é um exame operador dependente. Se você não sabe quem operou, né, quem deu aquele laudo, pode ser que o laudo não seja muito confiável, né? Porque pode ser que aquele operador não entenda muito de couro cabeludo, não saiba muito a fundo as doenças de cabelo e couro cabeludo. Então, esse é outro ponto muito importante. A gente tem que pedir para a biópsia ser interpretada por profissionais que a gente conheça e confie, né? E que a gente sabe que eles são profissionais que estudam as doenças dentro da tricologia, né? Então, a gente tem bons profissionais sim no mercado, né? Eu tenho os patologistas que eu trabalho, para onde eu encaminho as minhas biópsias quando eu preciso solicitar, e eu não gosto de pegar biópsia de profissional que eu não conheço, né? Eu peço mesmo para fazer um outro exame ou peço para o profissional que eu conheço interpretar de novo a lâmina, isso chama revisão de lâmina. Então, esse é outro ponto que a gente tem que ter, realmente a gente tem que ficar atento, tá? Então, número 1, a biópsia não é um exame que a gente pode avaliar sozinha, ela é mais uma peça do quebra-cabeça que é o diagnóstico, então ela precisa ser interpretada junto com anamnese, exame físico, tricoscopia e até às vezes alguns exames complementares além da biópsia. Ela é operador dependente, então quem está dando o laudo da biópsia, a gente precisa saber que é um bom profissional, que tem conhecimento dentro das doenças da tricologia. E um outro ponto é que na maioria das vezes, né, a biópsia, ela precisa ser guiada por tricoscopia, ou seja, onde o material foi colhido, tem que ser guiado por tricoscopia para eu ter certeza que eu estou pegando uma amostra daquilo que eu quero avaliar, tá? Então, o local da biópsia precisa ser definido por quem entende. Então, aí nós temos 3 pontos muito importantes e que exemplificam, então, essa questão da biópsia, né? Eu sei que muitos de vocês enxergam a biópsia como o martelo final, né? A última palavra. E, na verdade, ela não é.
ela é sim um auxílio, né? Mais uma pecinha para nos auxiliar a fechar o diagnóstico dos nossos pacientes. Inclusive, tem uma frasezinha que foi até falada agora no Congresso Mundial de Tricologia, que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. Inclusive, uma das aulas foi falando sobre isso, que biópsias, na grande maioria das vezes, elas mais confundem do que nos ajudam, principalmente quando elas forem mal indicadas. Então, o que significa isso? É mais um ponto que a gente precisa prestar atenção. A dermatologia é uma das especialidades dentro da medicina que a gente tem mais doenças, né? Maior número de doenças. E realmente o dermatologista generalista não dá tempo de você estudar tudo e se atualizar em tudo e ser bom em tudo e ainda fazer estética, né? Então, o que acontece? Algumas áreas dentro da dermatologia acabam ficando mesmo de fora da linha de estudo de alguns profissionais. E a tricologia frequentemente é uma dessas. Então, não é raro a gente encontrar um dermatologista que, ao examinar o couro cabeludo de um paciente, não tem domínio das doenças, né, dentro da tricologia. E aí ele acaba pedindo uma biópsia para tentar elucidar. Né? E essas biópsias muito inespecíficas, que a gente não tem uma hipótese diagnóstica formulada, que a gente não tem as outras pecinhas do quebra-cabeça, elas nem sempre vão ser boas para a gente bater o martelo. Né? Então, esses são pontos que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente começar a construir o raciocínio clínico e a desconstruir essa história de que a biópsia é a mandatória, né? De que a biópsia é a palavra final, a decisão final ou a melhor decisão. Tá? Isso é muito importante vocês terem em mente, porque vira e mexe, chega no consultório, eu atendo uma paciente que fala assim, me conta a história dela e fala assim, eu tenho uma biópsia, então eu tenho alopecia frontal fibrosante. E aí você olha o couro cabeludo dela e, na verdade, ela não tem nada de alopecia frontal fibrosante, mas ela tem uma biópsia com alguns achados sugestivos de alopecia frontal fibrosante. E isso acontece o tempo todo, né? Eu tenho uma paciente que ela não tem nada de alterado no couro cabeludo, nada de alterado na anamnese dela, mas ela fez uma biópsia e aí veio um resultado de líquen plano pilar, mas ela não tem nada, ela não tem uma plaquinha, ela não tem nada. Então, assim, o que essa paciente tem, né? A biópsia ajudou ela ou não, né? Porque hoje ela acha que ela tem líquen plano pilar, mas ela não tem nenhuma manifestação clínica da doença, né? E dentro da nossa área, a gente tem uma frase que é: a clínica é soberana, né? A gente considera a clínica muito mais do que os exames. Então, você não trata um exame, você trata o paciente. Se o paciente não tem manifestação clínica, como é que você vai tratar o exame, né? Então, esse videozinho foi pra gente começar a desconstruir essa história da biópsia. Sim, ela me ajuda em algumas situações, sim, principalmente aquelas situações em que eu quero documentar alguma doença do paciente. Então, por exemplo, é uma paciente que tem uma alopecia frontal fibrosante. Hoje eu não preciso mais de biópsia para diagnosticar a alopecia frontal fibrosante, né? Então, mas eu quero documentar, né? Eu quero ter registrado isso em prontuário, que essa paciente tem essas alterações, então eu peço uma biópsia, né? Muito raro isso acontecer hoje em consultório. Às vezes, quando eu fico em dúvida entre duas patologias, isso pode acontecer e a biópsia pode me ajudar. Então, a biópsia não é ruim de jeito nenhum, mas ela não é a palavra final, né? Ela é mais uma chavinha nessa pecinha. Então, eu peço a vocês que a partir de hoje fiquem muito atentos quando chegarem pacientes para vocês com resultado de biópsia, porque eu recebo muitos alunos assim: nossa, Manu, o paciente veio com o resultado de uma biópsia falando isso e eu fiquei super sem saber o que fazer, porque na tricoscopia não tem nada disso e eu fiquei me sentindo mal, será que eu não tô sabendo nada? Então, assim, vocês podem duvidar sim, tá? De pacientes, da biópsia, do resultado da biópsia dos pacientes de vocês, porque ela não é a palavra final. Ela é mais uma pecinha pra gente fechar o diagnóstico dos nossos pacientes, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre biópsia, me mandem, né? Esse foi
o assunto é super extenso, né? A gente tem várias coisas para falar sobre isso, mas esse foi um bate-papo inicial que eu queria começar a introduzir em vocês para a gente começar a desconstruir essa história de que a biópsia é a palavra final no diagnóstico dos nossos pacientes, tá bom? Dúvidas, então, sobre biópsia, me mandem que irei responder.